Olá, boa noite. Eu sou a Camila Correia, sou membro do Conselho da Mulher, sou jornalista. E hoje a gente está fazendo a nossa quarta live. Só confirmar se é a quarta live mesmo, mas isso é a nossa quinta live. E nós vamos ter como convidada, daqui a pouco eu vou chamar a Érica, que é psicóloga, e o Jonathan, que é advogado. A Érica, ela é do CRM, também membro do conselho, e o Jonathan é advogado e trabalha junto com ela, porque ele faz parte do programa de orientação, né, da Fundação Toledo, e ele trabalha junto com ela lá no CRM. E hoje a gente vai explicar um pouco mais do trabalho do CRM, né, na questão da violência, com relação à violência doméstica, a violência contra a mulher. E aí a gente vai estar comentando e contando com a participação de todos vocês. Depois a gente vai estar salvando essa live, ela vai ficar salva, né, aqui no Instagram do Conselho, e depois a gente compartilha também no Facebook. Porque o objetivo dessas lives é que esse conteúdo chegue para mais pessoas e a gente comece aí a informar a nossa população com relação aos serviços que existem, a rede de atendimento, todo o trabalho que é feito com o Conselho. A Érica já vai estar aqui, já está aqui, eu vou chamar ela. Oi, Érica. Oi, Jonathan. Estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, legal. Falem um oi para o pessoal. Nós já temos aqui várias pessoas assistindo. Todo mundo está dando para ouvir certinho. A gente preferiu fazer sem fone, porque como a gente está em dois, então fica mais fácil para a É, gente sim, circular, né? sim. Tá Senão dando teria para que ouvir pôr no certinho? meio. Uhum. Tá dando para ouvir. Para mim tá tranquilo. Vou perguntar aqui para as pessoas. Daqui a pouco a gente vai perguntando sempre se tá tudo bem. Para mim aqui tá tranquilo. Bom, eu já apresentei aqui um pouquinho vocês, né, para quem chegou, porque depois a gente vai estar salvando essa live e para que as pessoas tenham mais acesso, né, à informação. Mas eu acho que é importante, né, vocês se apresentarem também, a Érica falar aí rapidamente do trabalho, da experiência dela, e você também, Jonathan, para as pessoas conhecerem, para depois a gente falar um pouco mais da atuação do CRM, pode ser? Certo. Então, oi para todo mundo, prazer estar aqui com vocês, compartilhar o nosso trabalho, o conhecimento, né? Érica Polono, sou psicóloga aqui no CRM. E o CRM, então, é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. E eu sou o Jonathan, né? Eu sou advogado, pertenço aí a um programa conveniado à prefeitura, né? Um programa de orientação social, composto por um advogados e uma assistente social, e a gente presta plantões em ambos os CREAs, né? Tanto para o CRM quanto para o PAEF, criança e adolescente, PAEF adulto. Então, a gente também acaba atendendo demandas relacionadas à mulher em situação de violência juntamente com a técnica Érica, né? Ah, então o trabalho de vocês ele é em conjunto. Isso mesmo. Sim, Legal. Eu nós só temos vou. Pode falar, Érica, pode falar. a atuação psicossocial com orientações jurídicas, né? Legal. E aí a gente vai falar um pouquinho até para as pessoas entenderem por que é tão importante essa participação de vocês dois juntos, né? E até para lembrar, para quem está assistindo, a Érica e o Jonathan estão lá no ambiente de trabalho deles, não, eles não estão na casa deles, por isso que eles estão usando máscara. E os dois estão mantendo aí um certo distanciamento para estar sempre um falando e o outro, né? Para a gente seguir, porque a gente está seguindo todas as recomendações. Bom, Érica, vamos lá, vamos falar um pouquinho então, na prática, para as pessoas entenderem o papel do CRM. Então, qual é o papel dele, né, dentro da rede de atendimento junto com essa mulher que é vítima de violência? Certo. Bom, a mulher vítima de violência, muitas vezes
ela se sente sozinha, né? Ela se sente muito insegura para ela conseguir romper com a violência. Então, ela precisa de um grande apoio, né? Amigos, família, e tem, então, a rede de proteção a essa mulher, né? As políticas públicas. Bom, então, nós estamos dentro da assistência social, do CRM em Bauru, tá? Da política pública, e nós atendemos mulheres, então, em situação de violência, né? Doméstica e familiar, e também violência fora do âmbito doméstico, tá? Tá. Nós atendemos as mulheres com seus filhos também. Essa questão do atendimento com os filhos, acho que é interessante a gente falar, né, para as pessoas entenderem, porque a gente mesmo já conversou sobre isso, da violência transgeracional, né, para dar um suporte para essa criança, né? Sim. Então, as crianças, dentro da situação de violência, elas acabam aprendendo, né, infelizmente, uma naturalização da violência. É isso que ocorre no dia a dia. Então, nós temos que trabalhar com tudo isso, quebrar essa naturalização da violência, para a criança, os adolescentes reconhecerem o que está acontecendo, né? E aí a gente discutir, levar a reflexão sobre o que ocorre na família e o que poderia ser feito. Que mudança pode acontecer, né? Propostas de transformação, né? Desse contexto. Então, o reconhecimento disso, a avaliação dos referenciais da mulher, do homem, e envolvendo uma certa criticidade, né? Tomando cuidado em relação à alienação parental, né? Não vamos colocar os filhos contra o pai, não é isso, de modo nenhum. Mas nós vamos fazer assim uma reflexão, uma avaliação do papel masculino, tá? Para quebrar a reprodução do ciclo da violência, para que as meninas não sejam futuramente mulheres vítimas de violência e os meninos não sejam agressores de mulher, né, futuramente, para a gente trabalhar isso e ressignificar, né, o ser masculino, o ser feminino, o respeito, como é que fica a relação interpessoal na família. Legal. E quem que normalmente, qual que é o perfil, você falou, né, dos tipos de violência aí das mulheres, não só a doméstica, né, que procura o CRM, mas para as pessoas entenderem, né, quando que uma mulher pode procurar ajuda do CRM? Ela precisa ser encaminhada por algum órgão? Ela automaticamente pode ir? Como que funciona essa busca? Ela pode vir espontaneamente, né? Nós atendemos sem encaminhamento ou com um encaminhamento de algum outro órgão, né? Que mande essa mulher para nós. Então, recebemos de vários lugares, Defensoria Pública, os CRAS, CREAS, pode ser da escola, recebemos da Sorri, de vários lugares, né? E ela pode, e recebe o nosso atendimento. Tá. E quais seriam os serviços que a gente pode falar da atuação do CRM? Assim, o que envolve para as pessoas entenderem na prática, né? Nós trabalhamos reflexões com essa mulher, né? Para que ela consiga romper com essa situação de violência. Acho que é importante falar sobre o ciclo da violência. Isso que eu ia falar, né? Sim. Então, tem 3 fases dentro desse ciclo da violência, e isso vai rodando, e essa mulher, muitas vezes, não percebe o que acontece com ela, porque ela está dentro da situação, né? Então, nós temos a fase da tensão, onde tem a violência psicológica, a violência moral, e o rebaixamento da sua autoestima, muitas regras, o ciúme excessivo, que vai crescendo a cada dia, proibições, muitas vezes força a mulher perder o seu emprego,
pedir demissão, proibição de não poder fazer um curso que ela queira, pode manter cárcere privado, e essa tensão aumenta a ponto da próxima fase, que é a explosão. A explosão, violência física, hematomas, é a fase mais aguda do ciclo. Pode ter alguma coisa fatal na explosão. E depois da explosão, nós temos uma fase mais branda, que é a lua de mel. Mas a lua de mel é assim, uma fase bastante perigosa, eu considero, porque é a fase da manipulação, aonde o autor de agressão ou autora de agressão vai pedir perdão, né? E vai, assim, manipular de várias formas, pode ser com presente, chorando, implorando o perdão, para que não rompa os ciclos. E aí, uma vez perdoado, né, começa a rodar tudo de novo. Tensão, explosão, lua de mel, tensão, explosão, lua de mel. É muito comum, né, Érica, a gente perceber as pessoas comentarem ou vir aquela velha frase, né? Nossa, mas quanto tempo você tá com essa pessoa? Quanto tempo você tá aguentando isso? Ou por que você não interrompeu antes? Mas esse ciclo, ele impacta nesse tempo também, né? Até que a pessoa consiga sair dessa violência, né? Isso, Então, nós temos, assim, um longo processo, uma longa caminhada com essa mulher para que ela consiga romper, né, totalmente com a violência e nós caminhamos com ela no seu empoderamento, na sua superação. Então, são várias etapas que ela atravessa. Desde a primeira, que é a negação. Então, em primeiro lugar, ela começa a negar. E aí Ela não acredita que está vivendo aquela situação, né? São várias falas, por exemplo, assim, não, ele não é violento, ele só grita, não, ele não rebate, não tem problema, ele só xinga. Então, assim, a gente explica que a violência psicológica já é crime, né, não pode. Trabalhamos o valor dessa mulher, né? Então, assim, ela nega bastante até ela parar de negar, porque não aguenta ficar na negação, né? E aí começa a reconhecer a situação, né? A tomar pé da verdade, o que está acontecendo, com criticidade, com julgamento. Então, é o reconhecimento. E nós temos o fortalecimento também, o trabalho com a autoestima, o amor próprio, a autoconfiança, né? E a coragem de tomar as providências, de fazer, né, o que se deve ser feito, os seus direitos garantidos pela pesquisa. E aí temos a ruptura da situação de violência, né? E a ressignificação dessa mulher, porque ela vai se tornando uma nova pessoa, né? Ela passa a sorrir, ela passa assim a ter a voz dela, né? Falar o que ela sente, o que ela quer, sonhos que foram assim, ela acabou deixando morrer sonhos, desejos, metas, né? Aí a gente resgata tudo, procura assim com autoconhecimento, o que ela quer, os planos, projetos de vida, né? E ela se organizar, ter a autonomia. Então, é todo um trabalho de resgate dessa mulher, né? Com o ser humano, de direito. E existe um tempo, um tempo médio, não? Cada pessoa é única e vai levar o tempo seu, né? De conseguir se reestabelecer. Ah, sim. Cada uma mesmo. Depende, tem muitas variáveis, né? Então, de repente, é uma mulher forte que ela sabe o que ela quer e ela vai em frente, ela não tem recaída em lua de mel. É uma mulher muito influenciável, né? E ela ainda gosta muito do autor de agressão. Também depende da variável de ter um apoio familiar, né? Isso é muito importante. Eu ia falar sobre esse apoio, né? Ou rede de apoio de uma igreja, uma comunidade, vizinhança, amigos,
né? Então, é legal ela estar desenvolvendo isso, uma rede de apoio, que gente que ela confia, né? Que ela pode conversar, que ela pode, de repente, pedir um acolhimento ali na casa de uma amiga, né? Porque na maioria das vezes, né, Erika, a gente escuta muito também aquela omissão, né, da própria família, dos vizinhos, a gente fala muito isso, né, das pessoas hoje, que não é o tal do meter a colher no sentido de apoiar, né, de orientar, de instruir, de estar do lado dessa pessoa, porque é muito comum, às vezes, também tentar apaziguar, né, volta, é normal, e esse tipo de diálogo, de discurso, pode contribuir para que essa violência continue e ela não consiga sair desse ciclo, né? Então, a família, nesse aspecto, é muito importante a participação, os amigos, como você disse, a mesma igreja, no trabalho, né? Pessoas que ela confie que possam ajudar ela a sair dessa situação, né? Sim, a primeira coisa é ouvir sem julgamento, né? O que ela está Legal. sentindo, como ela entende o que está acontecendo com ela, né? E, assim, alertar essa mulher, né? Não tem como, assim, obrigar ela a se separar, né? É a vontade dela, tem que ser respeitado, né? A liberdade de escolha. Mas, assim, trabalhar a reflexão com essa mulher, né? Ou oferecer uma companhia, você quer que eu vá junto com você, falar com a Érica, psicóloga do CRM? Você quer fazer um Uhum. BO? Quer que eu te leve lá e eu aguarde o número da senha com você? Porque não é muito confortável ir para o BO, né? E aí contar o que acontece. Então, pode ser que alguma mulher vá fazer o BO, pedir protetiva, se tiver alguém que vá junto com ela, né? Precisa de apoio nesse sentido, certo? Sim, Então, sim. assim, é muito importante também a gente saber que existem recaídas, tá? Então, a mulher quer se separar, mas tem aquele impasse, porque aí tem saudade do outro de Cristão, que eles tiveram uma história juntos, e aí, de repente, volta com ele. Isso é muito comum acontecer. Não é Eu, raro, eu é ouvi muito essa comum. eu ouvi essa semana sobre isso, uma psicóloga falando sobre essa questão da afetividade, que é essa carência afetiva, né? E principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo aí do isolamento social, que a gente não tem o toque, o abraço, né, e tudo mais. As pessoas acabam ficando mais suscetíveis à aceitação, né, desse tipo de violência pela carência que ela está vivendo, ou distanciamento social, né? Então, não só nesse momento, que a gente sabe também que os índices de violência cresceram, que é importante a gente falar sobre isso, mas com relação a essa carência afetiva, porque a carência afetiva é alguma coisa que está faltando para ela, né? Para autoconhecimento, para ela se preencher, né? Não dá para preencher no outro, né? Então, nós trabalhamos bastante com a questão do amor próprio, dela se cuidar, dela se amar, dela buscar felicidade, né? O que a realiza, buscar os talentos, do que ela é boa, para ela se especializar, estudar, fazer curso, e ela crescer na autonomia, no desenvolvimento pessoal, em todas as áreas, né? E Uhum. acreditar que ela vai conseguir sair desse problema. Deve ser a verdade dela, né? Que ela acredite que ela vai em frente e que ela vai conseguir, né? Então, quando tem essas recaídas, muitas vezes a reação da sociedade é aquela frase, então não vou meter a colher, né? Ela gosta de apanhar. Mas não é que ela gosta de apanhar, é que tem muita dificuldade, tem recaídas, né? Como se fosse, assim, uma dependência química que tem que sair daquele vício, né? Largar aquela substância química. Só que tem recaídas, mas a gente tem que ouvir de novo essa mulher, tem que atender de novo, né? Não importa que ela voltou para a situação, mas aí sempre está ouvindo, está sabendo, né, questionar o que aconteceu, mas cada vez que ela avança, ela tem recaída, né? Mas ela
já aprendeu muita coisa, já teve novas habilidades, conhecimentos, orientações. Então, ela não volta a estacar zero, né? Sim, sim, porque ela já começou um processo de mudança, né? Ela já fez uma escolha, ela já está procurando ajuda, então ela já está começando a ter essa informação. Eu acho que quando a gente fala das ações do conselho, e às vezes as pessoas ficam em dúvida, é exatamente essa participação com a sociedade da gente levar essa informação, né? Cobrar e acompanhar essa rede de atendimento, que é o trabalho que vocês fazem, e que a gente percebe que muitas pessoas não conhecem e que ele faz toda a diferença para que essa mulher se empodere, para que essa mulher se aproprie da vida dela e passe a tomar as escolhas devidas para que ela não sofra mais essa violência, seja ela física, psicológica, né? Para que ela realmente tenha essa construção. E quando você fala tudo isso, né, dessa participação, desse acolhimento, a gente percebe mesmo que tudo isso faz parte de etapas, né, que ela vai vencendo, ela vai conseguindo construir com o apoio de vocês. Érica, eu vou falar um pouquinho com o Jonathan, então, agora da parte do jurídico, e depois a gente volta para você falar um pouquinho mais no final daqueles detalhes que a gente combinou com relação ao perfil do abusador, né, e alguns detalhes mais com elas, tá bom? Tá bom, então. Jonathan, vamos lá, vamos falar um pouquinho da parte jurídica, que eu acho que ela é fundamental. Quando a Érica entrou falando da delegacia, né, que Bauru a gente sabe que tem a DDM, recentemente mudou de endereço, então a gente está passando aí por algumas mudanças, né, tem uma nova delegada também. Então, seria importante a gente falar dessas questões jurídicas que envolvem, porque envolve filho, envolve separação, envolve acho que muita coisa, né? Questão também própria a violência física na questão da Lei Maria da Penha, né? Que se enquadra. Aí você vai falar melhor do que eu o que seriam aí, o que envolve, né? Qual que é qual que é a atuação do advogado junto com o CRM. Então, Camila, a atuação do advogado ela é um pouco diferente da atuação dos advogados em geral. Por quê? O advogado que atua junto ao CRM ele tem que ter um olhar um pouco mais humanizado, né? Como a gente já colocou as dificuldades da psicóloga em trabalhar essa questão do autoconhecimento, essa questão de tomar coragem, né, para adotar alguma providência, o advogado não pode ficar atrás, não pode ser aquele profissional que só interpreta a lei e aplica, né, aquela coisa engessada. Então, o advogado ele precisa ver além, na verdade, da aplicação daquele dispositivo. Ele precisa tentar prever quais são as consequências de que uma determinada medida vai acarretar na vida daquela mulher, né? E outra que vai ser um pouco mais benéfica, que vai conseguir garantir os direitos dela naquele momento e também no momento futuro, né? Não adianta a gente querer resolver o problema da violência da mulher no momento e ela acabar aí tendo um risco e acabar tendo aí uma violência maior, uma violência mais grave, né? Por quê? Porque o fenômeno da violência de gênero, violência contra a mulher, é algo muito complexo por conta disso. Envolve muitas questões emocionais, muitas questões que são trabalhadas pela psicologia, mas também não foge da questão legal, né? Hoje a gente tem aí, todo mundo sabe, a Lei Maria da Penha, que é a lei, uma das leis mais protetivas, né, que o Brasil tem esse privilégio de ter, mas mesmo assim ainda há muito a percorrer, né? E como que o advogado trabalha? Quais são as dificuldades, né, as principais? A Érica faz o primeiro atendimento, a Érica trabalha, né, a parte psicológica, a parte do empoderamento e do autoconhecimento, né? A partir do momento em que aquela mulher ela toma para si a decisão de querer sair da situação de violência, de querer superar aquele ciclo, aí o advogado acaba entrando na questão de o que fazer, como fazer, o que vai acontecer comigo a partir de agora, né? Todas as questões de procedimento junto aos órgãos de justiça, junto ao sistema de justiça, né? Então, a partir do momento em que o advogado entra, ele entra para quê? Para viabilizar o acesso à justiça dessa mulher, explicar para ela o que ela vai enfrentar daqui para frente. A gente joga muito claro, né?
o que a delegacia vai fazer por ela, né? Eventual divórcio, reconhecimento de união estável, o que a defensoria vai fazer por ela, né? A questão do judiciário, quando envolve registro de boletim, o judiciário acaba também se envolvendo, porque instaura-se um processo, né, em razão dessa violência. Então, tudo isso a gente tem que ir explicando, e principalmente a questão das medidas protetivas de urgência, que é claro, é uma coisa que a gente precisa todo dia estar conversando. É, sem dúvida, a orientação que a gente mais presta aqui. Então, eu ia perguntar sobre a medida protetiva até para a gente falar um pouquinho mais sobre ela, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe, né, da importância da medida protetiva de urgência, que nem você disse, porque ela tem que ser ágil, né, tem que ser rápido, principalmente numa situação de violência física, até porque pode ser recorrente e a gente pode vir a ter até mesmo uma violência maior, né? A perda de uma vida. Então, aí explica um pouquinho mais, aí dá uma ênfase para essa questão da medida protetiva, que eu acho que é importante para as mulheres saberem. A medida protetiva, né, embora tenha, assim, tem sido mal vista, né, por grande parte das mulheres que a gente atende justamente por conta da efetividade, né? Muitas delas falam que é só uma folha de papel, não vai me proteger nada, se ele quiser me matar, ele vai me matar de qualquer forma. Mas não é bem assim, né? O que seria? Seriam medidas, como o próprio nome diz, que visam a proteger a mulher. Tem um rol na Lei Maria da Penha de algumas medidas, e esse rol vai modificando muito rápido, né? A Lei Maria da Penha é uma lei muito dinâmica. Tanto que a última alteração dela foi agora em março, salvo engano, acrescentando algumas questões aí para o agressor, mas então muda bastante. Das principais medidas protetivas que geralmente a gente vê no dia a dia, do afastamento do agressor, né, da proibição de aproximação da vítima aí numa metragem a ser definida pelo juiz, proibição de comunicação por telefone, por qualquer meio, né? São as principais. Alimentos àquela mulher que não trabalhava, que dedicou exclusivamente aí a vida matrimonial. E, sim, e agora também a questão da proibição do porte de arma. Como que funciona? A mulher, primeiramente, ela vai até a delegacia, ou remotamente agora, com essa questão da pandemia, eles estão com essa possibilidade de registro. Do atendimento online. Isso. E ela faz o relato da violência, né, via remoto ou presencial. E se ela quiser, ela também já solicita qual medida que ela acha que ela deve tomar. Não tem necessidade de chegar ao CRM para ela chegar na delegacia. Então, isso que é importante a gente deixar claro, né? Na verdade, assim, no CRM, se ela tem essa dúvida, se ela ainda não sabe como proceder, ela vai ter a orientação necessária. Mas se ela foi vítima de uma situação de violência, o primeiro caminho realmente é ela ir para a delegacia e fazer o boletim de ocorrência, né? E aí entrar com a medida protetiva. E até nos casos em que ela precisa de alguma atuação de um serviço do município, por exemplo, a delegacia tem essa função de encaminhá-la para o CRM, encaminhar ela aí para uma casa-abrigo, nos casos em que tem um risco de vida, por ela retornar para casa. Então, se for um caso mais acentuado e ela saber como fazer, ou ela já está empoderada, né, ela pode. Mas a gente sempre prefere que venha, né, para a gente conseguir fazer um trabalho legal com ela e ela evitar aquelas quedas, aqueles deslizes que a Érica colocou. Né? Então, é interessante ter um acompanhamento. E como a Érica disse, né, a gente está falando de uma questão também psicológica, um comportamento. É muita informação para essa mulher que está passando por esse processo, né? Muitas vezes a informação da DBM ou às vezes outros órgãos pode ser muito rasa para ela. Ela não entende, né? Ela é leiga nesse processo todo. E aí vocês vão dar realmente esse apoio, né, para que ela consiga entender de uma outra forma
e como você disse, mais humanizada, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que a demanda é grande e muitas vezes o atendimento acaba sendo falho nesse sentido. Não é que ele não esteja correto, mas para que ela tenha, para que ela saiba, porque a boa parte da população não tem informação suficiente e é um processo detalhado, né? São vários caminhos que ela tem que percorrer, né? Uhum. Exatamente. E que nem a gente colocou a questão da humanização, né? A gente acaba acolhendo, a palavra que a gente usa de acolhida, né? Não é à toa, a gente acolhe aquela mulher, ela passa por um processo de acompanhamento, né? Até chegar no atendimento jurídico, para ela tirar as dúvidas jurídicas do caso. Tem aí uma série de atendimentos com a Érica antes, né? Ela vai se redescobrir e quando ela tomar a decisão, aí a gente começa a trabalhar ao lado dela, né? Até na pandemia, principalmente, a gente está fazendo bastante ligações, assim, fazendo links com a Defensoria Pública, né? Eu preciso fazer um divórcio litigioso, né? Os advogados do pós, eles não podem ajuizar todo tipo de ação, né? Excepcionalmente, a gente ajuiza, mas, em regra, a gente precisa encaminhar para os órgãos de proteção, os órgãos de justiça, dentre eles a defensoria, para ajuizar. Então, a gente acaba fazendo esse link com a defensoria, a gente acaba ajudando a mulher nesse sentido para ela conseguir ajuizar a ação dela por lá. Né? Da mesma forma, a gente também faz esse link com a delegacia para ela conseguir registrar o boletim de ocorrência, né? Qualquer problema que ela tiver, ela pode entrar em contato, tanto comigo quanto com a Érica, né? Para elucidar por que não fez eventual boletim de ocorrência, ou se ela precisa levar mais alguma coisa, alguma testemunha, então a gente dá esse suporte para ela, né? E esse suporte que é o diferencial. Questão de... Então, pode ir. A Bel está comentando aqui, que é a presidente do conselho, ela colocou aqui algumas informações, tá? Ela colocou aqui, mas o CRM, a mulher não é mais... Peraí, deixa eu ver aqui. No CRM... O CRM, a mulher não é mais acolhida do que a DDM. A mulher vai direto... pela ordem, assim, que ela está falando, né? A mulher precisa ir primeiro na DDM, né, na Delegacia da Mulher, para fazer o boletim de ocorrência, né? Então, a forma correta, pelo fluxo que a gente fala, ela sofreu a violência, ela vai na DDM. Mas a gente está falando do apoio no CRM, se eu estou correta, Jonathan, me ajuda aí a gente esclarecer essa dúvida, mas no sentido dela ter uma dúvida, né? Eu não tenho certeza se eu tenho que ir na DDM, né? Ela vai ter essa orientação aí. Ou talvez a mulher ter essa visão, ela não sabe o que ela... Na verdade, às vezes ela não sabe nem que ela é vítima de violência. Sim, né? Sim, porque a gente tem que lembrar que a gente está falando que aí é o centro de referência da mulher, né? É um centro de referência da mulher, do gênero mulher, ou seja, ela vai ter esse acolhimento, né, para que ela possa entender os caminhos que ela tem que fazer, né? Isso, e são inúmeras portas de entrada que tem para receber a mulher, não só o CRM, né? Acho que não ficou muito bem esclarecido, né? A delegacia mas aí é uma porta de entrada, o CRM é uma porta de entrada, a Defensoria Pública é uma porta de entrada, a Casa de Mulher, da Mulher agora, da Saúde é uma porta de entrada. Todos esses serviços, eles atuam em conjunto para combater a violência de gênero. Então, qualquer lugar que ela for, ela verbalizar uma situação de violência, ela vai ser devidamente acolhida. O CRM, sim, é um serviço um pouco mais específico a isso, né? A gente só trabalha com questões de violência contra a mulher, né? Mas em qualquer outro serviço, ela vai ser devidamente acolhida também. Muitas vezes até encaminhada para o CRM. Legal. E a gente tinha falado, assim, não sei se a gente já passou por esse tema, mas as principais dúvidas e dificuldades que essas mulheres apresentam, né? O que você sente no dia a dia? Quais seriam as principais dúvidas e dificuldades que elas têm? Dúvida de procedimento, que eu coloquei, né? O que vai acontecer com ela, né? Ela precisa ter isso bem claro, o que ela vai enfrentar daqui para frente. Dúvida a respeito de medidas protetivas, que eu coloquei o que ela poderia legal, o que ela não poderia, né? Legal. Sobre as formas de violência que também constam da Lei Maria da Penha, né? Muitas vezes ela não sabe que uma violência verbal é um tipo de violência, uma violência psicológica, né? É um tipo de violência. Questões sobre direito de família, a parte do divórcio, a parte da separação judicial na antiga lei, né?
a questão da dissolução da união estável, e aí entra também a questão de guarda de filhos, a questão de alimentos, né? Até mesmo, em caso em especial, que trata de direito empresarial, também a gente acaba entrando em diversos outros ramos. A gente tem O, um di, o, usual direi, que o direito empresarial, só para a gente tentar esclarecer, seria assim, no caso dessa mulher que também é vítima da questão da dependência econômica, né? Que aí ela acaba precisando, ela mantém essa relação por causa da dependência econômica, ao mesmo tempo ela também tem que gerar uma nova renda, né? na verdade, é quando eles têm uma empresa em comum, na verdade, e Ah, onde um legal. vai tratar as questões das ações, das cotas Pra... empresariais. E a gente Entendi. também conseguiu contornar, dar umas orientações nesse Olha que sentido. interessante, né? São coisas que a gente nem imagina, né? Que acaba prendendo essa mulher nessa situação, né? E até a questão de demonstrar que não é só determinadas classes que têm a situação de violência doméstica contra a mulher. Uhum. Tanto na classe mais alta, quanto na classe um pouco mais, na classe média baixa. Então, não escolhe classes, né? Ah, o rico não tem isso, não. Todos Não. estão sujeitos a esse tipo de violência, né? Uns mais acentuados, outros um pouquinho mais oculto, mais maquiados, né? Com Tá. relação à dificuldade que a gente tem principalmente, né? A dificuldade maior hoje é justamente a gente conseguir traçar uma estratégia Não sei. eficaz com as medidas que a gente possui, né? Então essa é a principal dificuldade, a gente na estratégia mesmo, porque a lei é muito clara, né? A gente tem as medidas protetivas, a gente tem o procedimento que é aceito, mas o que acontece na aplicação prática? Garantir a efetividade delas, né? Escolher a que melhor garanta os direitos da mulher, né? E que ela não volte, né, a sofrer violência. Então, essa estratégia de atuação acaba sendo a maior dificuldade, né? A lei é muito completa, a lei é muito ampla, mas mesmo Sim, assim, ainda a gente tem bastante caminho a percorrer, né? sim. Bom, e agora então, você acha que tem mais alguma coisa que é importante a gente colocar? Eu vou pedir para a Erika explicar um pouquinho sobre o trabalho de grupo e um pouco do perfil do abusador agora. Se tiver mais alguma coisa que você queira colocar, a gente tem uns 5 minutos. Não, perfeito. Eu só vou colocar na questão da atuação na parte preventiva também, né? O ano Legal. passado, a gente, além de atender individual, a gente também participou de inúmeras palestras, tanto eu, né, quanto as outra advogada, que a gente é em classe, né, profissionais do Uhum. direito, e uma assistente social do programa. Então, a gente acompanhava a Érica nas palestras do ano passado. Esse ano, a gente tinha um pacote fechado, um cronograma fechado de palestra, mas que, em razão da pandemia, a gente acabou aí tendo esse prejuízo, né? Mas a gente acha igualmente importante, né? Além do trabalho individual, a mulher, a questão de passar a informação para a sociedade, né? E Sim. atingir o maior número de pessoas que têm conhecimento do CRM e que têm conhecimento dos direitos da mulher. Então, além da questão do atendimento individual, tem a questão coletiva também. Bom, acho que é Sim. isso, por enquanto. E é muito importante o que você falou, porque o objetivo, como eu falei no começo da live, da gente começar a fazer esse trabalho através do conselho, é mostrar o que é feito na rede de apoio para essa mulher, né? Hoje a gente está falando do CRM, mas a intenção é trazer os outros órgãos competentes para a gente estar falando também, porque a gente sabe que existem profissionais que estão trabalhando, que estão aí para dar o suporte para essa mulher, mas muitas vezes não é divulgado, não tem o seu devido reconhecimento e que faz toda a diferença. Então, se uma pessoa estiver vendo essa informação e levar para alguém, a gente já está ganhando, né? A gente já está ganhando espaço e tirando uma mulher, 2, 10, a quantidade que for, dessa situação que a gente possa estar contribuindo, né? Muito bom você falar sobre isso e esse trabalho das palestras. Isso mesmo. Tá bom? Agora passar de volta para a Érica, né? Tá Para bom, falar mais um pouquinho sobre o CRM. Isso, Obrigado, isso. viu? Obrigada. Vamos lá, Érica. A gente tem aí uns 10 minutinhos pra gente depois estar encerrando. Passa rapidinho, né? Mas o tema ele é bacana e vai ganhando espaço e está sendo bem trabalhado, está todo mundo elogiando. Eu acho que é legal a gente falar, né, do trabalho em grupo
e dar característica para as pessoas um pouquinho do perfil do abusador, né? Para que essa mulher entenda, para que ela comece a, de repente, a gente poder aí abrir um novo olhar, né? Para algumas mulheres que possam estar enfrentando essa situação. Primeiro, sobre o grupo, né? Uhum. O grupo nós fizemos, desde 2017 venho fazendo o grupo, né? Mensalmente, e nós estávamos assim, fazendo até antes da pandemia, né? O último grupo feito foi em 13 de março. As mulheres num ambiente e os filhos em outro, e no finalzinho tem uma confraternização, né? Porque o atendimento social, porque assim, ela tem um grande avanço, as orientações e atendimento profissional conjunto, então comigo, a Leila ela atende também, né, minha coordenadora, mas só que é muito importante o grupo por questão do movimento da sororidade, porque as mulheres têm no ambiente grupal a oportunidade de troca de experiências, de relatar como é que está a sua superação para a outra, e uma se inspira na outra, e tem esse fortalecimento no grupo, e é muito legal, né? E elas saem, toda vez do grupo, assim, mais animadas, mais fortalecidas mesmo, de terem participado, né? E as crianças também são trabalhadas, em violência, a quebra da naturalização da violência e tudo, de forma lúdica. Então, tem brincadeiras, tem filme, né? E aí a gente trabalha, então, as mulheres e os filhos em grupo, tá? Então, foi suspensa a atividade coletiva, tanto a palestra, né, as ações preventivas, como os grupos. E como que você observa o retorno, né, dessas mulheres, assim, né? Como que é o feedback delas para vocês? Tem alguma história que não citando nomes, mas que é importante a gente mostrar que houve esse resgate? São várias histórias que tem esse resgate? Temos casos de sucesso, sim, né? E passou na TV tem, inclusive, o depoimento de uma delas, que muito me emocionou. Ela passou por todo o processo, né? E eu estive entendendo ela e tudo. E ela chegou num patamar, assim, muito bom de superação. Chegou até a ter um novo relacionamento agora, saudável, né? E ela contou a experiência dela, foi muito bom, né? Porque essas mulheres que atravessam todo o processo e chegam na superação, elas passam a ser incentivadoras de outras. Elas são multiplicadoras desse conhecimento, né? Como se fossem filiais de CRM por aí. Então, Sim, elas dão sim. conselho, elas ajudam outras mulheres, é muito bonito, é muito gratificante. Que legal. Elas começam a se reconhecer e a levar isso adiante, né? E vamos falar então um pouquinho desse perfil, Érica, para as pessoas entenderem, assim, como que, para eu saber, né? Posso estar passando ou não por uma situação de abuso, seja ela psicológico, seja ela numa violência física, porque a gente fala muito da violência física, mas ela começa no psicológico, né? Sim, isso. Então, a violência pode estar começando, talvez, desde a infância, né? Se isso não foi trabalhado, se isso não foi discutido, conversado, e desde a educação, né? Da menina que já se acostumou e que família é assim, desse jeito mesmo, né? Mas, assim, sobre perfil, Camilo, assim, eu gostei muito da fala da delegada Eugênia, que foi a live da UAB, né? Assim, me abriu assim, a mente sobre essa questão de perfil, né? Perfil da Uhum. vítima, características, tal, tal, tal. Perfil do agressor, características. Então, para a gente mudar o nosso foco, o nosso olhar para relação de poder. Então, a gente analisar que nos últimos
relacionamentos têm igualdade humana, né? Então, em vários relacionamentos, se tem uma relação abusiva ali, tanto na esfera microsocial como macrosocial também. Tá. A gente pode ter relações de poder no lar, né? Relação de poder numa empresa, numa escola, numa gestão pública. Então, existem vários tipos de relacionamentos. Se uma pessoa já se julga superior a outra, então nós já estamos no campo da desigualdade humana, né? E a desigualdade humana seria a mãe das violências, a mãe desse fenômeno violência. E não podemos, assim, falar só sobre a violência contra a mulher, que é apenas um segmento, né, deste amplo fenômeno. Então, nós temos a violência como fenômeno social, né? Existem várias violências e contra a mulher é apenas uma delas. Então, a violência contra o idoso, né? Se o jovem ou adulto se julga superior no direito de abusar de um idoso, do abuso financeiro, por exemplo, a violência contra a pessoa com deficiência, né? Que é a questão da dificuldade. A própria criança, né? A própria criança, porque o nosso comportamento cultural é esse comportamento de poder com a criança, né? E a gente tem percebido uma discussão ampliada sobre esse tema, porque é o que você falou, eu consigo ver essa violência transgeracional já vindo de pequenininho, né? Mostrando essa grandeza sobre o poder um sobre o outro, né? E impacta na construção da personalidade no futuro, dessa menina, desse homem, das personalidades mesmo. E aqui, mais aqui sobre o CRM, que figura em relação à mulher, né? Para ela, assim, se perguntar, eu sou respeitada? Eu tenho o direito à minha voz, às minhas opiniões, os meus desejos, o que eu sinto, existe espaço para que ela fale, para que ela diga, né, o que está pensando, o que está sentindo. Então, é nesse sentido, né? E se uma relação conjugal, a gente tem que ver aí a questão da divisão das tarefas, a questão de cumplicidade, diálogo, resolução de conflitos sem a violência. Então, eu acho que avaliar a relação se tem poder, controle, né? Então, eu acho que é mais rica essa discussão do que a gente perfil. Né? Perfil da vítima, perfil da pessoa, porque nós somos seres humanos, nós temos violência, uns mais, outros menos, né? A violência está em nós, né? Então, a gente tem essa natureza humana do egoísmo, da rivalidade, da competitividade, mas que bom tem leis que nos puxam para a gente sempre viver em alerta. Nós temos que primar pelas relações de igualdade, né? Contra a violência, então, consequentemente. Legal. Érica, tem mais alguma coisa que você acha importante a gente estar falando? Eu acho que foi super válida, está todo mundo comentando aqui que o conteúdo foi ótimo, que a gente conseguiu esclarecer. Então, acho que o objetivo foi alcançado. A ideia é a gente fazer mais, né? E tendo mais temas, a gente traz vocês de novo. Acho que isso que é importante, né? A gente abrir esse lugar de fala para os órgãos que existem, os profissionais que existem na rede de atendimento em Bauru, que muitas vezes a gente desconhece, né? E a sociedade precisa conhecer, precisa saber para a gente poder levar a informação correta e as pessoas possam buscar mais apoio, né? Sim. Então, eu acho muito válido estar divulgando a rede de proteção à mulher em Bauru, né? Nós temos várias pessoas, vários serviços, então, fazendo um bom trabalho, muito legal. Foi um prazer aqui estar divulgando, compartilhando com vocês. Que bom. Mais um recado agora. Não só o último recado, né? Nossa, isso.
O último recado é que é para as mulheres ou para as pessoas que precisam, né? A gente é importante ela saber que ela não está sozinha, né? Então a gente está aqui enquanto CRM, né? Eu enquanto pós, o Eric enquanto CRM, para acolher essa pessoa. Ela se ela escolher entrar nessa batalha da violência, né? Que ela, da situação de violência que ela está passando, ela vai ter com quem se apoiar, quem que vai conseguir apoiar ela para ela conseguir sair dessa situação. Né? Eu acho Muito que esse bom. é o recado que a gente tem que deixar para todo mundo que nos acompanhou aqui e que vai assistir depois, vai ficar gravado, né? Então Isso mesmo. Muito bom, gente. Só uma última pergunta que acho que a Ari colocou aqui, a Ariane, sobre a questão de plantão. Se existe plantão na CRM, porque hoje a gente tem a delegacia, a DDM não é 24 horas, não tem, fica no plantão da CPJ, né, os atendimentos, mas no caso da CRM, existe? Vocês têm um trabalho de plantão ou não? É só nos horários mesmo de atendimento normal? 8 às 5 horas da tarde, Tá, né? Que a gente funciona aqui de segunda a sexta. tá. Aí Acho na que parte. o nosso telefone, poderia falar o nosso telefone aqui, né? É o Aham, 3227-7533. isso mesmo. Muito 3227-7533. legal. Bom, eu agradeço, eu vou estar encerrando, porque a gente já está no tempo mesmo. E estou super feliz de ter feito essa live com vocês, é a primeira live que eu estou fazendo aqui junto com o pessoal do Conselho. E espero que todos tenham gostado. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.